E aí, vamos bater um papo sobre uma ideia que a gente costuma ter sobre saúde e que talvez não seja bem assim? A pergunta é: mais cuidado médico é sempre a melhor opção? Bora investigar isso. Sabe quando alguém é internado e o hospital já vem com aquela ideia de fazer uma bateria completa de exames? Dá uma sensação de segurança, né? Parece que estão cuidando da gente nos mínimos detalhes. É o que chamam de proposta sedutora de uma avaliação total. A gente se sente super bem cuidado. Pois é, mas aí que está a pergunta de US$ 1 milhão. Essa percepção de que estamos recebendo mais atenção, ela realmente se traduz em resultados melhores para a nossa saúde? Ou será que é só uma ilusão que, no fim das contas, pode até ser perigosa? Então, para começar, vamos tentar entender por que essa ideia de que quanto mais melhor é tão atraente, tanto para os pacientes quanto para os próprios hospitais. O grande X da questão é o seguinte: quando um hospital resolve aproveitar a internação para investigar tudo o que pode, o foco no problema original acaba se perdendo. Aí começa aquela cascata de exames, um levando ao outro, muitas vezes sem necessidade. Isso pode fazer a pessoa ficar mais tempo no hospital, aumenta o risco de pegar uma infecção e, no final, até atrapalha resolver o que a levou lá em primeiro lugar. E agora vem uma parte fascinante. Existe um jeito de testar o valor desse tempo a mais no hospital. Vamos ver um estudo incrível que usou uma regra do sistema de saúde como se fosse um experimento da vida real. Lá nos Estados Unidos, o Medicare, que é tipo o sistema de saúde público para idosos, tem uma regra de faturamento bem curiosa. Para um hospital receber o pagamento completo por uma internação, o paciente precisa passar no mínimo 2 meia-noites lá dentro. Veja bem, isso não tem nada a ver com a necessidade médica da pessoa. É uma questão puramente burocrática de dinheiro. Agora imagina só essa cena. Dois pacientes iguaizinhos chegam no hospital com o mesmo problema. O paciente A dá entrada às 11h59 da noite. O paciente B só 2 minutos depois, à meia-noite e 1. Por causa daquela regra para o hospital receber o mesmo valor, o paciente B vai ter que ficar internado quase um dia inteiro a mais. E o motivo? Totalmente administrativo. E aí, claro, os pesquisadores olharam para isso e pensaram: opa, temos aqui um experimento perfeito. Eles usaram essa regra bizarra para responder aquela pergunta. Um dia a mais no hospital, sem nenhuma razão médica, traz algum benefício real para o paciente? E o primeiro resultado confirmou o esperado. A regra realmente aumentava o tempo que as pessoas ficavam no hospital. Na média, a cada 10 pacientes que chegavam perto da meia-noite, um deles acabava ficando um dia inteiro a mais por causa disso. Esse tempo extra, essa diária a mais no hospital, serviu para alguma coisa? Melhorou a saúde dos pacientes? A resposta é um sonoro não. 0% de mudança na mortalidade ou nas chances de a pessoa precisar voltar para o hospital. O cuidado extra não trouxe benefício clínico nenhum. A conclusão dos pesquisadores é bem direta. Isso é um uso ineficiente de recursos. Estamos gastando dinheiro e ocupando leitos com cuidados que, no fim das contas, não estão deixando ninguém mais saudável. E olha, o problema vai muito além de uns dias a mais no hospital. Agora a gente vai ampliar o nosso olhar para entender a dimensão real desse problema, que é o excesso de cuidados na saúde. O nome técnico para isso é cuidado de baixo valor, ou mais direto, uso excessivo. E o que é isso na prática? É bem simples. É quando um tratamento ou um exame tem mais chance de te fazer mal do que bem. E quanto isso custa? Se prepara. A estimativa é de um desperdício de mais de 100 bilhões de dólares por ano. Isso só no sistema de saúde americano. É dinheiro que não acaba mais, basicamente jogado fora. Não é só um desperdício de dinheiro, é expor as pessoas a riscos como infecções ou complicações sem um bom motivo. E para não ficar só na teoria, vamos ver uns exemplos bem concretos. Uma cirurgia de joelho para osteoartrite, que, segundo vários estudos, não é mais eficaz que um placebo. Ou colocar um stent num paciente cardíaco estável, um procedimento que não reduz o risco de morte. São intervenções super comuns que, para certos grupos de pacientes, são simplesmente desnecessárias. O excesso de cuidado é um problema nacional nos Estados Unidos, mas ele não acontece por igual em todo lugar. Os estados em azul escuro, como a Flórida e o Texas, tendem a ter muito mais excessos, enquanto os que estão em tons mais claros, como Maine e Minnesota, parecem ter um sistema mais na medida certa. Mas por que isso acontece? Em uma escala tão gigantesca? A resposta, como quase sempre na vida, está em seguir o caminho do dinheiro e dos incentivos do sistema. A pesquisa mostra que são basicamente 3 grandes motivos. Primeiro, a capacidade. Se um hospital tem um monte de leitos vazios, a tendência é internar mais gente para ocupar esses leitos. Segundo, a competição. Hospitais brigam por pacientes oferecendo cada vez mais serviços e exames. E terceiro, claro, o lucro.
A pressão para gerar receita leva a pedir mais exames e procedimentos que podem ser cobrados. Se uma cidade tem um monte de leitos de hospital ou máquinas de ressonância, a tendência é que eles sejam mais usados. O sistema geralmente paga por procedimento, ou seja, recompensa a quantidade e não a qualidade. Hospitais compram tecnologias caríssimas para atrair médicos e pacientes e depois sentem a pressão de usar esses equipamentos para justificar o investimento. Cobrados. E esse ponto do lucro é crucial. Olha que dado forte. O estudo do Law Institute foi muito claro ao mostrar que os hospitais que visam o lucro são consistentemente piores em evitar esses cuidados inúteis, se comparados com os hospitais sem fins lucrativos. Já falamos de dinheiro, mas agora vamos para o que realmente interessa, a segurança e a saúde das pessoas. Porque o custo final dessa história não é só financeiro. Pensa no absurdo. Um estudo da Universidade da Califórnia, a UCL, achou um grupo de hospitais que eles apelidaram de hospitais de alta margem de lucro. Esses lugares chegavam a cobrar 17 vezes o custo real do tratamento. Para se ter uma ideia, a média dos outros hospitais era de 3 vezes. E aqui vem o soco no estômago. A gente tende a pensar, né? Bom, se é mais caro, deve ser melhor. Só que a descoberta foi o completo oposto. Na verdade, foi assustador. As pessoas tratadas nesses hospitais super caros tiveram 45% mais chances de ter complicações sérias, como problemas no coração, nos pulmões ou infecções graves. A frase da pesquisadora principal do estudo, a doutora Sarah Sakowitz, resume tudo de forma perfeita e direta. Nas palavras dela, os hospitais mais caros foram frequentemente os hospitais de menor valor. Ou seja, o preço alto não só não garantiu qualidade, como estava ligado aos piores resultados. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se o tratamento mais caro pode ser o pior, e se mais cuidado não significa de fato um cuidado melhor, como é que a gente, como sociedade, como pacientes, começa a medir e a exigir o que realmente importa quando o assunto é saúde? Então, como é que a gente conserta isso? A mudança precisa começar nos incentivos. Precisamos de modelos de pagamento que recompensem os hospitais por manter as pessoas saudáveis, não por fazer mais e mais exames. Precisamos de transparência de preços e de qualidade, para que a gente possa fazer escolhas bem informadas. E, acima de tudo, precisamos dar aos médicos e às pacientes a informação correta para que eles possam decidir juntos qual é o melhor caminho. No fim das contas, a grande lição de toda essa análise é esta aqui. A gente precisa virar uma chave na nossa cabeça. O objetivo não deve ser simplesmente mais cuidado, mas sim o melhor resultado de saúde possível alcançado da forma mais segura e mais eficiente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Se preço e quantidade não medem o que realmente importa, como é que a gente deveria medir o verdadeiro valor dos nossos hospitais? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro do sistema de saúde. Fica aí a reflexão.